Sejam todos bem-vindos à Faculdade Metcom, estamos na disciplina de análise ciclo de CC. Eu sou Paulo Fernandes e vamos os métodos de análise em corrente contínua. Então, temos o conceito que nós já introduzimos de fonte de corrente. Então, a fonte de corrente é aquela na qual, independente da tensão que eu coloque em seus terminais, ela será sempre a mesma. Então, não altera o valor. E o sentido da corrente, dado pela fonte de corrente, é indicado pela seta. Esse é o símbolo de uma fonte de corrente e o sentido da corrente é esse, indicado pela seta. Ok? Então aqui nós temos uma fonte de corrente, indicando o sentido da corrente, a corrente I, que vai passar. Então, se tiver uma fonte de corrente no circuito, a corrente sobre aquele nó, aquele ramo, é a corrente dada pela fonte de corrente, caso não exista outra fonte de corrente, uma fonte de tensão. Mas a fonte de tensão não vai alterar o valor da fonte de corrente. Então, nesse caso, a fonte de corrente é ideal, porque ela não existe uma resistência interna sobre ela, então não tem alteração, certo? Na verdade, nós sabemos que na prática as fontes de tensão elas têm uma resistência interna, ok? Então sempre pode ser alterado. Então nós temos aqui uma fonte de corrente, nós temos aqui uma fonte de tensão com resistência interna, eu posso representar como uma fonte de corrente, onde eu teria uma corrente nesses terminais e L passando sobre a carga, certo? Então coloque o equivalente entre a fonte de corrente e a fonte de tensão existe apenas em seus terminais externos. Então existe esse equivalente. No caso, a fonte de corrente em paralelo. Veja, antes de entrar na fonte de corrente paralela, é interessante dizer que não se pode ligar nunca duas fontes de corrente em série, sempre em paralelo. Ok? Fonte de corrente de diferentes valores não pode ser colocadas em série devido à inviolação da lei de Kirchhoff, porque toda corrente que entra tem que ser a corrente que sai. Se eu tiver duas fontes de corrente em série, eu vou violar essa lei de Kirchhoff. Então ela tem que estar, obviamente, em paralelo. As duas ou mais fontes de corrente em paralelo podem ser substituídas por uma única fonte de corrente, tendo o valor absoluto determinado pela diferença das somas das correntes em um sentido e a soma no sentido oposto. Ou seja, se eu tenho essa corrente indo nesse sentido e esta no outro sentido, eu vou ter 7, vou somar mais 4 que está no mesmo sentido e vou substituir 3 porque está no sentido oposto. Então, o equivalente para essa fonte de corrente é 8 ohms, 7 mais 4 menos 3. 8 amperes, 8 ohms não, perdão, amperes. Então, é necessário ver qual é o sentido da corrente. Se tiver duas fontes de corrente, você soma. No mesmo sentido, se estiver em sentidos opostos, você deve subtrair. Ok? Neste caso aqui, procedimento para análise de corrente em um ramo. Então, aqui eu tenho um ramo, certo? Eu tenho uma malha e tenho duas malhas. Eu vou ter uma corrente, tenho uma corrente S, aqui eu vou ter um nó, vou ter uma corrente aqui em R2, posso chamar aqui de corrente 1, aqui corrente 2, corrente 3, certo? E eu vou ter uma outra fonte E. Então vamos lá, tenho duas fontes. Como vai ser resolvido nesse ramo? Associe, lembrando que aqui também eu preciso colocar o meu ground, o meu aterramento, né? Podia estar aqui, mas aqui eu vou colocar exatamente nessa forma. No método da superposição, da supermalha, para cálculo supermalha, aonde você coloca este terminal é importante para você resolver um problema caso você tenha uma fonte de tensão dentro de uma malha que estiver contrária a esse meu aterramento. Então, associe uma corrente distinta de sentido arbitrário a cada um dos ramos. Então, ele podia ter colocado aqui no sentido anti-horário, mas ele botou no sentido horário. Okay? Podia estar no sentido horário, tanto faz. Indique as polaridades de cada resistor. Então, se aqui eu tenho mais, aqui eu vou ter mais, menos, aqui mais e menos. Aplique a lei de Kirchhoff para as tensões em cada malha. Lembrando que a lei de Kirchhoff, se eu tiver a corrente, aqui vai ser, vai ser minha tensão aqui? Vai ser minha tensão V1. Minha tensão V1 vai ser a própria 1, certo? Ligado a essa malha aqui, porque aqui está o aterramento. Que vem ser minha tensão em R2. Minha tensão em R2 vai ser I vezes R2. Em E3 eu vou ter aqui minha própria tensão é 2, ok?
Aplica a lei de Kirchhoff para as correntes a um número mínimo de nós, que inclua todas as correntes no circuito. Então veja, R2 vai ter uma corrente IS, vai ter essa corrente aqui também. Então eu vou ter essa corrente, e 2 vai estar participando dessas duas malhas. Resolva as equações lineares simultâneas resultantes para a corrente de dado ramo. Então, no caso dessas equações lineares, nós vamos ver como elas são feitas. Então, o que ele coloca? A melhor maneira de determinar quantas vezes a lei de Kirchhoff para tensões terá de ser aplicada é descobrir o número de janelas, ou seja, o número de malhas. No caso aqui, eu teria uma, duas malhas e teria uma outra malha por fora, mas eu posso resolver apenas por essas duas. Eu terei duas malhas, três, pode estar organizado dessa forma, também pode estar organizado dessa forma. Okay? Mas é interessante identificar o número de malhas que você vai ter. Mesma coisa aqui, o número de nós. Então, quando você resolve, você vai resolver um dos métodos, é o método do determinante. Então, é interessante você dar uma olhada lá, eu coloquei apenas aqui como lembrança, né? Onde você vai ter essa equação linear AX, A1x mais BY mais B1y, que é igual a C1, e A2x mais B2y, que é igual a C2. Então, vou pegar os coeficientes A1 e B1, tá vendo? E C. Como é que vai ser organizado? Quem vai ser x? Meu valor de x vai ser C1, essa matriz é C1, C2, B1, B2, dividido por A1, A2, B1, B2. E y vai ser A1, A2, dividido por A1, A2, essa matriz A1, A2, C1, C2, dividido por A1, A2, B1, B2. Então aqui eu terei o determinante, que vai ser o produto do meio pelo produto dos extremos. Nesse caso vai ser A1, desse determinante aqui, A1, B2, menos B1, A2. Então é muito simples. Produto do meio pelo produto do meio menos produto dos extremos, eu tenho o determinante. Então aqui eu posso calcular o determinante aqui, ó, vai ser C1, B2, V menos B1, C2, e aqui é a mesma coisa, A1, B2, B1, A2. Aqui é a mesma coisa, A1, C2, menos C1, A2, e aqui embaixo, A1, B2, menos B1, A2. A1, B2, menos B1, A2. Ok? Então nós temos aí o método das malhas. Nas malhas eu vou dividir esse circuito aqui em duas malhas, como já foi falado, e eu vou resolver, posso resolver utilizando no mesmo, fazendo tudo na direção anti-horário, um na direção horário, na direção anti-horário, tanto faz. Então é o meu critério que você define, certo? Então você define as malhas e resolve em cada malha dessa o seu circuito. Ó, o número de corrente nas malhas exigido para análise de um circuito vai ser igual ao número de janelas de configuração. Então eu tenho aqui duas malhas e terei duas correntes. Uma corrente, duas correntes, então duas janelas, duas malhas. Qual é o procedimento? Associe uma corrente no sentido horário a cada malha fechada, independente do circuito. Não é necessário escolher o sentido horário. Como disse, pode ser horário ou anti-horário para todas as malhas. De fato, podemos escolher qualquer sentido para cada uma dessas correntes, sem alterar o resultado, enquanto todos os outros passos são seguidos corretamente. Entretanto, escolhendo o sentido horário como padrão, podemos resolver um método mais rápido para escrever as equações necessárias que poupará tempo. Então, você pode fazer sentido horário e o outro no sentido horário, os dois no sentido horário, tanto faz. Não vai fazer diferença. Se o seu resultado for negativo, significa que você não está, da corrente for negativa, ou tensão, então você não está no sentido, real da corrente. Você está no sentido oposto. Basta tirar um módulo, multiplicar por menos 1. Ou refazer, que você vai ver que vai dar o sentido contrário, o sentido correto, o sentido real. 2. Indica a polaridade de cada resistor dentro de cada malha de acordo com o sentido da corrente especificada. Observe a necessidade de que a polaridade seja estabelecida para todos os componentes da malha. Aí vamos lá. Se um resistor 3, aplique a lei de Kirchhoff para tensões em todas as malhas no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. O sentido não faz diferença, você aplica a lei de Kirchhoff para as tensões. Depois, se um resistor é percorrido por duas malhas, nesse caso aqui, ó, tá vendo? A corrente total que atravessa é dada pela corrente da malha a qual a lei de Kirchhoff está sendo aplicada às correntes de outras malhas que percorrem no sentido horário, a menos que as correntes que atravessam no sentido oposto. Então, nesse caso, a corrente daqui que eu vou ver em R3 vai ser
R3, certo? Se eu tiver a corrente aqui, então vai ser quem? O valor que eu vou ter entre essa corrente e essa daqui. Então, se elas estiverem todas no meu, eu somo. Se elas estiverem em um sentido horário e outro sentido anti-horário, eu vou subtrair essa menos essa. B. A polaridade de uma fonte de tensão não é afetada pela escolha no sentido das correntes das malhas. Então, não muda a polaridade. Se essa fonte de tensão está dessa forma, não vai alterar a polaridade dela. Resolver as equações lineares simultâneas. Então, resolver as equações lineares. Aqui eu tenho um circuito para definição, certo? Aonde eu vou ter E, V, e aqui eu vou ter minha... estou tratando todas elas no mesmo sentido horário, então eu vou ter minha corrente 1, minha corrente 1, minha corrente 2. No caso de supermalha, o procedimento é o seguinte: começo supondo que a corrente de malha para cada malha independe de cada malha independente e comece supondo uma corrente de malha para cada malha independente, e incluindo as fontes de corrente, como se fossem resistores ou fontes de tensão. Redesenhe o circuito substituindo as fontes de corrente por um curto-circuito, certo? A fonte de corrente por um circuito aberto, e aplica a lei de Kirchhoff para as tensões a todos os caminhos independentes restantes do circuito, usando as correntes de malha previamente definidas. Qualquer caminho resultante, incluindo duas ou mais correntes de malha, é definido como um caminho de uma corrente de supermalha. Relaciona as correntes de malha escolhidas para o circuito a fonte de corrente independente do circuito e resolva as equações. Então, nesse caso, você não tem. Imagine que isso aqui fosse uma fonte de corrente. Então, nesse caso, se eu fosse resolver pela supermalha, tivesse uma outra fonte. Se isso aqui fosse uma fonte de corrente, então isso aqui seria um circuito aberto. Como é uma fonte de tensão, então ele vai ser um curto-circuito, vai ser uma linha. Eu vou retirar essas fontes e vai ser uma linha. Se for uma fonte de corrente, eu retiro a fonte de corrente e fica uma malha aberta, ou seja, aqui eu não vou ter mais corrente. Se for uma fonte como essa, eu teria corrente, porque aqui seria um curto-circuito. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Pegando esse circuito, como é que nós podemos ver? Esse circuito da figura 8.37. Então, eu tenho a fonte é 1, tenho a resistência, eu tenho uma corrente, tenho duas malhas, 1 e 2, e tenho uma corrente 1 e uma corrente 2. Resolvendo para ela, eu vou ter que essa corrente de 1 vai ser menos 7 vezes 1, ok? Que aqui eu tenho é 1 e é 2, mais 6 e 2, que é igual a 5. De onde foi que veio esse 7? Então, eu tenho que ver, eu tenho que sair de E1, ok? E eu estou analisando aqui a minha fonte. Então, eu vou ter, quem vai ser minha tensão? Vai ser R vezes I, 1, mais R2 vezes I2. R1 aqui eu tenho é um ohm, mas ele está considerando esse circuito, ok? Então, eu vou ter menos 7, pegando aqui vai dar um negativo, menos 7 vezes I1, mais 7 vezes I2. Pegando do outro lado agora, quem é que eu vou ter? Eu vou ter 6, pegando aqui desse lado, eu vou ter 6 vezes I1, ok? Menos 8 vezes I2. Que está aqui, meu I2 está desse lado. Então, estou pegando por esse circuito. Então, aqui eu tenho o meu circuito, colocando em um para positivo, resolvendo para cá. O que é que eu vou fazer? Elas podem ser reescritas dessa forma, né? Então, eu posso resolver de diversas formas. Posso resolver pelo determinante, posso somente substituir um, posso cortar um e outro, certo? Basta multiplicar um outro, posso pegar uma dessas, por exemplo, eu posso dizer que 1 vai ser igual a menos 5 mais 6 e 2 dividido por 7, substituir na equação 2, e eu vou ter o mesmo resultado. Resolvendo pelo determinante, vai selecionar quem é I1 corrente 1, quem é a corrente 2, e quem vai ser a minha I3, certo? Que é o meu resultado. Resolvo aqui o determinante, separo eles, resolvo o determinante e vou ter o meu resultado.
Então, para o método das malhas, como é resolvido o procedimento? Isso aqui nós vamos ter a lista, tem os exercícios resolvidos que tem essas práticas resolvidas. No livro também você pode consultar. Supondo uma corrente de malha para cada uma, suponha uma corrente de malha para cada malha independente, certo? No sentido horário, pode ser no anti-horário também, como já foi dito. O número de equações necessárias é igual ao número de malhas independentes. Então, se eu tiver duas malhas, eu terei duas equações. Três malhas, três equações, e assim vai. Agora, temos que considerar os termos comuns, aquilo que está participando de uma malha e de outra. Como vimos no exemplo anterior, são sempre subtraídos da primeira coluna. Isso aqui mostrando que pode ser resolvido pelo método lado determinante. Você pode resolver por outros métodos, como método de substituição. Depois, a coluna da direita do sinal de igualdade é a soma algébrica das tensões das fontes das tensões através dos quais passa a corrente da malha de interesse. Sinais positivos são associados à fonte de tensão com uma polaridade tal que a corrente da malha passe do terminal negativo para o positivo. Então eu tenho que olhar qual é o sentido da minha fonte de tensão e também a corrente vai seguir esse mesmo sentido. É solucionar depois as equações simultâneas, ok? Do método dos nós. O número de nós para os quais a tensão tem de ser determinada usando o método dos nós é 1 a menos que o número de total dos nós. Então eu vou ter meus nós n menos 1 para poder resolver o meu problema. Então nesse método eu determino o número de nós do circuito, depois eu escolho um nó de referência e rotulo um nó, cada um nó restante, ok? Com o valor subscrito de tensão, pode ser V1, V2, V3, VA, VB, VC, como você quiser. O número de equações, aqui vamos ter, aplique a lei de Kirchhoff para as correntes a todos os nós, exceto de referência. Então na referência eu não aplico a lei de Kirchhoff. Suponha que todas as correntes desconhecidas saiam do nó cada vez que a lei de Kirchhoff para as correntes for aplicada a cada um nó. Em outras palavras, não se deixe influenciar pelo sentido de uma corrente desconhecida, que uma corrente desconhecida possa ter tido em cada nó. Você desconsidera. Se você chegar a um resultado negativo, significa que você não seguiu o sentido correto, o sentido real da corrente. E depois se resolva as equações. Ok? Então, resumindo, você vai pegar um nó de referência, vai ser n-1. O número necessário das equações vai ser de n-1 também. Você vai considerar os termos comuns em cada um dos nós, certo? Vai dividir cada um deles, se for resolver pelo método determinante, fazendo ocorrente a tensão 1, 2 e o resultado, no caso da corrente, né? Corrente 1, corrente 2, resultado, e vai resolver as equações simultâneas dos sistemas. Nós temos também um circuito em ponto. Pegando um circuito como esse, o melhor que você tem a fazer é você redesenhá-lo. Você pode redesenhar esse circuito para que você veja melhor quem está em paralelo e quem está em série no seu circuito e você possa refazê-lo. E aqui você tem diversos tipos, certo? Você tem o circuito, pronto. Pode ser, você tem circuito com chamado de treliça simétrica, se R2, R1, R2 igual a R3, R2 igual a R3 e R4 e R1 igual a R4. Aqui você tem o circuito em forma de ponto. Não estou dizendo em forma de ponto, mas é interessante que você pode redesenhar esse circuito. Então, como é que você vai ver a tensão nesse circuito? Se você notar, se você tiver essa fonte, como é que eu vou determinar as correntes? Então veja, seguindo dessa forma eu vou ter que a tensão ela vai passar nesse sentido, RS, R1, R3, eu tenho aqui uma corrente, uma malha, aqui eu vou ter a segunda malha, a corrente R2, e aqui eu vou ter a terceira malha na corrente R3. E eu posso calcular cada uma delas formando o que? A minha sistema de equações lineares. Cada uma eu vou ter apenas um resultado. Okay? Pegando desse lado, quem é que eu vou ter? 3 RS mais R1, que é 4, 3 mais 4, mais 2 vezes I1, menos, eu vou pegar aqui o que está em comum
entre a malha, essa malha 1 e 2, aqui eu tenho no I 2 eu tenho em comum 4, menos 4 e 2, aqui eu tenho o comum, é o R3, menos 2, certo? R3, que é R3 vezes I3. Isso aqui tem que ser igual a 20. Aqui, meu I2, quem vai ser? Eu tenho 4, 2 e 5, tá bom? Tá vendo? 4, 5 e 2 vezes I2, e quem é que está em comum? Eu tenho R1 e tenho R5 em comum. Então vai ser 4 menos 4 vezes 4 e 1, menos 5 e 3, vai ser igual a 0. E aqui a mesma coisa. Eu vou ter quem? 2 mais 5 mais 3 vezes I3, menos o que está em comum com I1 e menos o que está em comum com I2. Reorganizei, fez a soma, reorganizei, é que eu posso usar o método da substituição com tranquilidade para resolver essas equações. Então, quando você resolver, você vai ter que I1 vai ser 4, I2, 2,7 e 3, 3,6. Você pode fazer apenas o método da substituição, substitui 1 e você vai ter o resto. Ou seria muito mais prático que você usar o método determinante, onde você tem os valores de 1, valores de 2, coluna para I3 e coluna também para o resultado da tensão, que aqui são todas tensões, né? E nisso você calcula o determinante entre eles e você vai ter os valores de 1, 2 e 3. Ok? Basta você rever. Também pode ser substituído por uma fonte de corrente, certo? Em paralelo com a resistência, que também pode ser resolvido dessa forma. Então, o método dos nós, em cada nó, como vai ser colocado. Então, tem um nó, certo? Tem o V1, V2, V3 e V4. E tem o V aqui que está aterrado. Então, eu começo exatamente por aqui, por essa fonte envolvendo dessa forma. Ok? E aqui nós temos as conversões, método de análise, conversões Y-delta. Eu tenho uma resistência em Y, eu tenho ela dessa forma aqui, eu tenho um nó, ok? Por isso que lembra um Y, né? E delta, eu tenho dessa forma, que lembra realmente a letra delta no grego. E eu vou ter as conexões tipo T, pode ver que ela parece um T mesmo, tem um nó em T, aqui eu tenho dois nós em π. Resistência e resistência parece a letra π em grego. Tudo bem? Então, você tem como resolver todos esses circuitos. Opa, aqui. Então, você vê as equações necessárias para resolver, por exemplo, esse circuito. Onde você tem aqui, ó, dentro você tem uma ligação em Y e fora você pode ver a ligação em delta. Tá vendo? Então você tem a conversão em delta Y ou Y delta. Então vamos lá. Esse tipo de conversão normalmente leva um circuito que pode ser resolvido usando a técnica que está lá no capítulo 7, nós já vimos, né? Onde nós temos aqui, nós precisamos saber tensão ocorrente em A, B e C. Ok? Então vamos lá. Se eu estiver em R3, eu estou aqui R1, R2, R3. Quem vai ser nessa ligação aqui em Y o meu R3? Meu R3 vai ser R de A, tá vendo? Vezes R de B, R de A vezes R de B, dividido por RA, RB e RC. Isto aqui vai ser meu R3. Quem vai ser meu R1? Meu R1 vai ser RB vezes RC, dividido por esse mais esse mais esse. Quem vai ser meu R2? Está aqui. Vai ser R de A vezes... Eu sempre vou usar o outro. Então, se eu quero saber quem é meu R1, eu faço R2 vezes R3 dividido pelos 3. Se eu quero saber quem é meu R2, eu pego R1 e R3 e divido pelo somatório dos 3. Se eu quiser saber quem é R2, eu vou pegar R1 vezes R3 e vou dividir pelos 3. Assim eu vou fazer o meu circuito e vou ter cada um dos meus valores, caso eu não tenha. Tá certo? Que eu posso transformar também desse circuito em Y para um circuito em π. Chegando nesse sentido, onde eu vou ter um resistor, dois resistores em paralelo, em série, perdão, e em paralelo com um outro resistor.
Pronto, no outro método, que eu vou chegar aqui em y, que eu vou chegar aqui em delta, meu R de C em delta, que está aqui, ó, vai ser R1, R2 mais R2, R3 mais R2, R3 dividido por R3. Meu R de A vai ser dividido por R1 e meu R de B vai ser dividido por R2. Tá vendo? Então, se eu tiver meu R de B vai ser dividido por R2, meu R de A dividido por R1 e meu R de B, R de C dividido por R3. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas a gente vai anotando e lembrar, né? Na prática é muito simples, quando você faz várias vezes. Então, veja, qual é a relação que nós temos? Minha resistência em Y nada mais é do que minha resistência em delta dividido por 3, ou seja, minha resistência em delta é 3 vezes minha resistência em Y. Então vai depender do que eu quero. Se eu ligar em Y, eu vou ter uma resistência, a mesma coisa, eu tenho resistência em delta, só que dividida 3 vezes. E se eu tiver minha resistência em delta, eu vou ter a multiplicação de 3 vezes a resistência de Y. Vai depender do que eu quero no meu circuito. Assim como eu tenho essa resistência, eu tenho também essa relação entre T e π, aonde o meu Y vai apontar para um T e meu delta vai estar relacionado à ligação em π. Ok? Então eu agradeço a todos pela participação e tenham ótimos estudos.